Fala pessoal, tudo bom? Mais uma Copa do Mundo, 4 semifinalistas definidos e o Brasil não estará na final. Das últimas 6 Copas, o Brasil só esteve na semifinal em 2014, quando foi humilhado para a Alemanha. E aí a gente tem falado muito das eliminações para europeus, né? Todas essas Copas o Brasil foi eliminado para europeus. Mas quando a gente olha para a Copa América, o retrospecto também não é positivo. Entre 95 e 2007, o Brasil disputou 6 Copa Américas, venceu 4. E nas últimas 6 Copa Américas o Brasil só venceu uma, que foi em 2019 em casa, e só chegou a outra final que foi aquela que perdeu para a Argentina em casa. Ou seja, na América do Sul o Brasil também não está conseguindo ir bem. E aí eu vejo muita gente falando de nomes, eu acho que tem um problema geracional realmente, né? Outra geração contava, a seleção de 2002 tinha 4 bolas de ouro, né? O Kaká que ainda não tinha se tornado, Ronaldinho Gaúcho que ainda também não, Rivaldo e Ronaldo. Mas eu tenho 2 problemas que eu acho que assola principalmente a seleção brasileira. O primeiro é falta de identidade de jogo. O Brasil não tem identidade de jogo. Quando você olha os 4 semifinalistas, a gente tem um Tuchel que de fato tá fazendo o que a gente queria que o Ancelotti fizesse com a seleção, mas ainda de uma forma tímida. A Inglaterra tem sofrido, tem dependido muito de Bellingham e Kane. Mas a gente tem a Argentina que a gente sabe exatamente como vai jogar, com aquele meio de campo que fica tocando bola, prendendo mais, um jogo sem pontas, que depende muito do Messi, mas que tem funcionado. Há questionamento, seja com a arbitragem, o que for. A gente tem a Espanha, que não deixa o toque de bola, que tem dependido muito do Yamal voltando de lesão, muito porque não tem o Williams pela outra ponta, mas esse sobrecarga em cima do Yamal acaba liberando espaço ali pro Dani Olmo, pro Oyarzabal, pro Mikel Merino. E a gente tem a França, que é um jogo associativo pelas pontas, continua jogando com um lateral zagueiro, que é o Koundé, antes era o Pavard, no título de 2018. Tem Mbappé, tem Doué, tem Barcola, tem Dembélé, tem Olise. Então é um time que joga sem centroavante e que joga com os pontas ali, os trabalhos pelas pontas. O Mbappé atacando muito bem a profundidade e tem dado super certo. A França acho que é bem favorita. O Ancelotti no jogo contra a Noruega, na minha opinião, ele abriu mão da convicção dele. Né? Não questiono a entrada do Neymar ou o deslocamento do Endrick para a ponta, mas o Brasil perdeu o perde-pressiona que fez com que ele vencesse o Japão de virada no jogo anterior. E é por aquele lado direito também, depois da saída do Ryan, aquele lado fica fraco, e ali é dali que acaba surgindo o primeiro gol, os 2 gols da Noruega, na realidade. Né? Acho que esse é um problema, e o outro é a identidade na formação dos atletas. Né? O Brasil ele não forma mais como ele formava, e é muito mais por uma questão comercial. Antes a ideia era vendia, mas poucos atletas eram vendidos bem. Né? Se a gente pega esse último recorte dos últimos anos, depois dessa geração que eu falei de Ronaldo, Kaká, o Neymar é o único acima da média. Degraus abaixo a gente vai ter o Vini Júnior e o Estevão. Né? E depois o Endrick, mas muito degraus abaixo do Neymar. Né? A gente fala do Gabriel Veneno, não sei se vocês conhecem, é um jogador da base do Atlético Mineiro, extremamente habilidoso, 16 anos canhoto, mas nada se aproxima do que a gente viu o Neymar fazer aqui no futebol brasileiro. E eu acho que isso está muito na formação dos atletas. A gente agora se preocupa em vender muito, então se tornar atletas mais comerciais. Tem que ser alto, tem que ser rápido. Não que não tenha, que o jogador tem que ter inteligência tática, mas a gente tem uma identidade no nosso futebol, que era esse improviso, esse drible, essa genialidade, é o que todos de fora falam do Brasil. Brasil, drible, genialidade, improviso, era o que nos fazia diferente. E isso não acontece mais. Se a gente pegar essa última Copa, realmente a única pessoa que tentava algo diferente mesmo, que tinha um improviso, que tinha um drible, que foi o nosso melhor jogador na Copa, foi o Vini Júnior. E aí a gente passou a vender muito, mas não vender tão bem. Tem um vídeo do Vitor Canedo, eu vou até deixar o link, que ele fala das participações de jogadores brasileiros na Champions, né? Se eu não me engano, nós estamos ali sempre no top 5 países com mais jogadores, principalmente quando você pega sem... Por exemplo, óbvio que vai ter mais jogador inglês em time inglês. Quando você pega jogador que não é da própria nacionalidade, obviamente o brasileiro não vai ter porque é uma competição europeia, tem vários brasileiros, o Brasil está ali no topo. Só que eles não são mais protagonistas, né? A gente tem o Rafinha, tem o Bruno Guimarães, tem alguns, né? Mas não esse protagonismo a ponto de ser bola de ouro. A gente tem o Vini, quiçá agora o Estevão, o Endrick ainda está no período de adaptação, o Estevão infelizmente sofreu uma lesão, e essa é a minha opinião. Eu acho que esses são os 2 motivos mais fortes para a gente não estar conseguindo atingir, pelo menos, chegar a uma final de Copa. E é bom lembrar, para mim a última seleção competitiva que a gente teve foi a de 2010.
A de 2010 era uma seleção competitiva, contava com Robinho, com Kaká, com Elano. Eu acho que o Dunga pecou somente nos jogadores que eram suplentes. A seleção, na hora que precisou, pesou a parte emocional no jogo contra a Holanda, mas na hora que precisou, de fato, de acionar alguém no banco, a seleção não tinha. Para vocês, qual a opinião dessa decadência que a gente está tendo no futebol de seleção? Porque em clubes, a gente fez um bom Mundial de Clubes, teve o Fluminense chegando na semifinal, o Flamengo, todas as vezes que enfrentou equipes do primeiro escalão, conseguiu jogar de igual para igual, né? O pessoal brinca muito com esse termo, mas realmente o Flamengo fez bons jogos. Contra o Bayern o placar foi elástico, mas principalmente por conta do Felipe Luiz, né? O time tinha um padrão. Então, qual a opinião de vocês do porquê o Brasil não consegue mais atingir o ápice, tanto em competição europeia quanto sul-americana também? Forte abraço, tamo junto. Meu nome é Maurício Carvalho, sou analista de desempenho. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, segue a gente, compartilha e curte. Tamo junto, abração.